Nesta sessão, continuarei com alguns dos segredos da oração respondida. Na verdade, vou tratar de uma chave principal e específica para uma oração eficaz. Embora essa chave seja claramente apresentável em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, acho que a maioria dos cristãos não sabem o que ela existe. Acho que deixar de usar essa chave ao qual falarei é uma das principais fontes de ineficácia no corpo de Cristo. Sem dúvida você está se perguntando, qual é a chave? Bom, deixe-me dizer que quando você ouvir isso, provavelmente me dirá, glória a Deus. Quero voltar novamente ao Sermão da Montanha, onde Jesus está dando instruções sobre como orar. E quero pegar duas passagens paralelas. A primeira está em Mateus 6, 5, 6. E Jesus diz, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então ele descreve como os hipócritas. Então ele diz no versículo 6, mas quando você orar, ore dessa maneira. Então ele usa a frase quando você ora duas vezes. A primeira vez ele começa com negativo. Não ore como os hipócritas. Mas ele não termina aí. Ele termina com positivo. É assim que você deve orar. Mas na verdade ele indica a última sessão, a análise do padrão que ele nos deu. Mas agora eu quero passar naquele mesmo capítulo 6 para os versículos 16 e 17. E aqui ele introduz outra dimensão. E ele diz, além disso, quando você jejuar, não seja como os hipócritas. Mas ele não para com o negativo. Muitas pessoas pensam que é aí que ele termina. Mas ele continua no próximo versículo. Mas quando você jejuou, então ele diz como fazê-lo de uma maneira que seja aceitável a Deus. Acho que você pode ver que há um paralelo próximo entre o que Jesus diz sobre orar e o que ele diz sobre o jejum. Em primeiro lugar, ele diz que quando você jejua, então ele diz, não faça dessa maneira, faça dessa maneira. Mas, ao mal ver, a frase que quando você ora, indica que Jesus espera que seus discípulos orem. Quantos de vocês concordam com essas palavras e digam que Jesus tem como certo que nós, como seus discípulos, iremos orar? Ele não diz se você orar, mas ele diz quando você ora. E imagino que a maioria de nós essa noite, como cristãos, oremos regularmente. Isso está certo? Ok, então agora vamos para o próximo estágio. Ele não diz se você jejuar, ele diz quando você jejua. O que isso indica? Isso indica que ele espera que nós jejuemos a mesma maneira a qual nós oremos e jejuemos. Você está comigo? Talvez com relutância? Mas ainda assim você está comigo? Bem, não fique tão irritado. Eu concordo que o assunto do jejum não é fácil de dizer, glória a Deus, mas quero dizer a você, quando você descobrir o que há neste assunto, você dirá, glória a Deus. Obrigado, Deus, por nos dar essa chave. Veja, as palavras de Jesus sobre orar e jejum são exatamente paralelas. Quando você orar, não ore dessa maneira, mas ore dessa maneira. Quando você jejuar, não jejue dessa maneira, mas jejue daquela maneira. Então Jesus coloca a oração e o jejum exatamente do mesmo nível. Minha conclusão é que se ele espera que nós oremos, também espera que jejuemos. Eu estou muito feliz por ter um grande predecessor do Evangelho.
que chegou à mesma conclusão. Na verdade, havia muitos desses. O Lutero chegou a essa conclusão. Mas o que eu tenho em mente é John Wesley. E eu li os diários do John Wesley anos atrás. Eles me mexeram e me estimularam. E ele disse algo nesse sentido. Eu estou convicto de que se um cristão compreendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, e ele se desviará quanto um cristão que compreendeu a necessidade de orar e não ora. E John Wesley não ordenaria ao ministério metodista. Nem um homem que não se comprometeu a jejuar todas as quartas e sextas até às 16 horas. Esse era o requisito básico para ser ordenado ao ministério metodista. Você pode dizer, bem, qual é o propósito do jejum? É apenas para tornar a vida difícil para mim? Para me negar prazer? Minha resposta seria não. Sem dúvida há uma série de propósitos, mas vou lidar com apenas um. É uma maneira designada por Deus para nos humilharmos. E eu vou te mostrar isso muito, muito claramente nas Escrituras. Veja, a maior barreira específica para obter uma resposta às nossas orações é o orgulho. E qualquer coisa que tire essa barreira do caminho facilitará a resposta das nossas orações. Deus tem falado comigo pessoalmente e recentemente sobre os terríveis perigos do orgulho. Eu e Ruth pegamos um pequeno livro que ela possuía, mas eu também não tinha prestado muita atenção a ele, por Andrew Morning, porque é um daqueles pregadores de uma geração anterior que ainda está alimentando o povo de Deus hoje. Qual de vocês leram pelo menos um livro de Reagan? Essa é uma das maioria das pessoas aqui, isso é notável. Não sei se você sabe disso, mas está titulado no originado A Humildade do Nosso Senhor. Foi republicado como o título mais simples. Acho que simplesmente humildade. Eu lia isso algumas semanas atrás e realmente falou comigo, pessoalmente, sobre minha própria vida. E eu odiei o orgulho por anos, mas tive uma nova visão de como o orgulho é perverso e maligno, e como ele nos afasta de todas as bênçãos que Deus deseja para nós. Essa mensagem percorre por toda a Bíblia, é uma verdade universal. Não foi demonstrada a primeira na Terra. Você conhece a primeira demonstração? Qual? É do orgulho. Qual foi o primeiro pecado da história do universo? Diga-me. Orgulho. Quem cometeu o pecado? Lúcifer, isso mesmo, um anjo no céu. E esse orgulho como pecado pode romper no céu e fazer com que um anjo perca o seu lugar. Qual mais sustentíveis seremos ao orgulho como pecadores aqui na terra? Deixe-me dar apenas 3 passagens das Escrituras que tratam do orgulho e da humildade. A primeira está em Lucas. E ao final de uma parábola onde Jesus fala sobre o agir, quando vocês convidados para o banquete, quero dizer, somos convidados para o banquete hoje em dia. Na verdade, eu estava em ontem, e Jesus disse que ele é tão prático, e ele dá ilustrações tão simples e peculiar. Eu quero dizer que Deus diz que ele nunca vai nos humilhar. Ele sempre nos diz para nós nos humilharmos. Eu digo às pessoas que Deus pode humilhar, mas só você pode se tornar humilde. Não ore a Deus. Ore a Deus, fala, faça-me humilde, porque não é uma oração bíblica. Além disso, você provavelmente se arrependerá dos resultados dessa oração. Algumas semanas ou meses depois, quando você se encontrar na situação mais humilhante e tensa, Deus, como vim parar aqui? Você orou. Você orou. Então Jesus diz que quando você for convidado para um banquete, não vá até a mesa principal e sente no lugar principal. Não.
porque senão você ficará envergonhado quando alguém chegar a dizer, mas o orador se sentará aqui, então você se senta ali no canto. Jesus disse, quando você for para um banquete, vá para um lugar mais baixo. É muito sábio quando você está no fundo. Só o caminho a seguir é para cima. Não sei se você conhece aquela oração de John Bunyan. Isso está comigo há anos. Aquele que está caído não precisa temer a queda. Aquele que é baixo não tem orgulho. Aquele que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Veja, quando você está no chão, você está seguro, não há como descer. Muito raramente eu ministro em uma grande reunião pública como essa, sem primeiro tomar o meu primeiro lugar no chão. Diante de Deus, eu posso dizer, não antes dessas reuniões, eu estava por lá por um bom tempo, onde eu me sinto realmente seguro no chão. Então Jesus disse no final daquela parábola, se você não quer ficar envergonhado, evite essa situação, não se sente na mesa de cima. Sente-se num lugar mais baixo. Você ser convidado aí e é para cima. Então ele resume com essas parábolas em Lucas 14:11. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Isso é universal, em outras palavras, eu creio que sim. Todo o universo se resume no céu e na terra. A grande demonstração dessa verdade é Lúcifer e Jesus. Lúcifer foi um ser criado, ele quis a igualdade com Deus e escorregou e caiu. Jesus tinha igualdade com Deus, humilhou-se até a morte de cruz, e as Escrituras diz que Deus o exaltou soberanamente. Diz em Filipenses 2:9, por isso Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus exaltou? Porque ele se humilhou, isso mesmo. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Posso prometer a exaltação se você se humilhar. Não há exceções. Eu tenho uma série de mensagens que tem escrito. Tenho app, Lewis Down. Quanto mais baixo você for, mais alto você terminará. Não há exceções para isso, mas quero falar sobre a humildade como condição essencial para uma oração eficaz. Eu quero tomar uma série de afirmações desse sentido. Vamos ver antes de fazermos isso, em Tiago 4:10, apenas duas outras passagens que veremos. Tiago 4:10. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Observe, humilhe-se. Não peça a Deus para fazer isso, você faz. Deus fará elevação se você fizer a humilhação. Então, na passagem muito semelhante em 1 Pedro 5, na verdade, Ruth e eu proclamamos isso antes da mensagem anterior. Versículo 6. Portanto, humilhe-se perante a mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. E o versículo anterior diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você está indo a Deus em oração com o seu orgulho, Deus está resistindo a você. E adivinha quem pode empurrar mais forte? Você não pode se aproximar de Deus com orgulho. O livro dos Salmos diz que o Senhor conhece os orgulhosos de longe, e é onde eu os mantei. Não há acessos a Deus com orgulho. É assim qualquer coisa que nos permite nos humilhar. É uma bênção inestimável, mesmo que nem sempre seja agradável no momento. É uma das maneiras indicadas pela Bíblia de nos humilharmos e jejuar. Vou mostrar isso através da Bíblia. Vou começar com uma declaração de Davi. Uma declaração muito simples, nos Salmos 35:13, onde ele diz, humilhei a minha alma com jejum. Acho que as traduções modernas diz principalmente humilhei-me, mas o hebraico diz humilhei minha alma. Por que você precisa humilhar sua alma? Bem, sua alma é a parte arrogante de você. É a parte autoafirmativa, é a parte egoísta.
Sua alma tem três funções principais: a boa vontade, o intelecto e as emoções. Isso é expresso nessas frases: eu quero, eu penso, eu sinto. E Deus diz: o que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante, o que importa é a vontade. E se você vai se alinhar com essa maneira, você tem que se lidar com sua alma. É uma maneira de se lidar com sua alma, é humilhar com o jejum. Lembro que anos atrás eu preguei esse tipo de mensagem em Washington City. E havia um advogado cristão lá, e ele recebeu a mensagem e disse: vou fazer isso então, amanhã eu vou jejuar. E ele fez. Ele teve um dia miserável. Cada vez que passava por um restaurante, sentia o cheiro da comida. Cada vez que passava por uma confeitaria, parava e olhava pela vitrine. Foi apenas um dia miserável. Então, no final do dia, ele deu um sermão no estômago e disse: agora, estômago, você me deu muito trabalho hoje. Você me causou muito desconforto, desnecessário. Então, por isso, vou te punir. Vou jejuar amanhã também. Veja, isso é humilhar sua alma, é trazer ela à sujeição. Deixe-me dizer isso. O estômago é um servo maravilhoso, mas o mestre é terrível. Quem é o mestre em sua vida? Você ou seu estômago? É uma boa pergunta, é uma pergunta que todos nós temos que enfrentar. Acredite em mim, as pessoas do ministério não estão isentas dessa questão. Muitas vezes travei a batalha em meu estômago. Mas quando consigo a vitória, sou abençoado. Nem sempre imediatamente, nem sempre dramaticamente, mas de uma forma ou de outra vez sube a bênção de Deus. Então, se eu me tornar arrogante, Deus retira sua bênção. E digo: Deus, o que aconteceu? E ele gentilmente me diz de uma forma ou de outra que você se tornou orgulhoso e autoafirmativo novamente. Você quer do seu jeito. Você quer que sua vontade e sua alma falarem. E isso deve ser submetido por minha vontade, a minha palavra, os meus caminhos. Então vamos ver apenas em alguns exemplos, apenas dois na verdade. Em primeiro lugar, o dia da expiação, em Levítico capítulo 16, versículo 29 a versículo 31. Levítico capítulo 16. Este é um capítulo longo, e são as ordenanças para o dia da expiação, o que o povo judeu chama de Yom Kippur. Este é o dia mais sagrado do calendário judaico, desde então até agora. Descreva a maneira como Deus ordenou o sacrifício para fazer expiação pelos pecados de Israel. Tudo dependia desse sacrifício. Todo o futuro e o destino da nação dependiam desse sacrifício. Mas em meio à descrição do sacrifício, Deus também exige uma resposta do seu povo. E a resposta que ele exige é: aflijam suas almas. Essa é a tradução usual. Mas a palavra traduzida para aflição, frequentemente traduzida, é humilde. Então Deus exige que seu povo humilhe suas almas. E essa é uma verdade muito significativa. O sacrifício era algo que eles não podiam providenciar. Ele estava fora do seu poder de mover, vinha inteiramente da graça de Deus, mas eles não poderiam se beneficiar do sacrifício, a menos que satisfizessem as condições de Deus e humilhassem suas almas. E é verdade conosco como nós cristãos. O sacrifício de Jesus na cruz é completo, é perfeito, nunca poderemos acrescentar nada a ele, nunca podemos tirar nada dele, mas se quisermos nos beneficiar disso, temos que cumprir suas condições. Então, seguramente, quanto Israel fez. E esta é a condição que Deus declarou. Versículo 29, em seguinte Levítico 16. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas.
E não fareis trabalho algum que seja o natural da vossa terra, que quer que o estrangeiro peregrine entre vós, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para vós purificar, para que estejais limpo de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso para vós, e afligirei a vossas almas. E há um estatuto para sempre. Agora o povo judeu sempre entendeu com certeza que a frase afligir suas almas significa jejuar, ficar sem comida. Aliás, nesse dia normalmente eles ficam sem comida e sem água. Deixe-me definir jejum como uma questão de fato, para deixar claro. Minha definição de jejum é abster-se de comida para fins espirituais. Muitas vezes é também por causa da bebida, que, de modo geral, não é assim. E como você se abstém, cabe a você decidir. Mas o que eu quero apontar para você é o que Israel foi obrigado a humilhar sua alma para receber o benefício do sacrifício oferecido em seu nome. E o povo judeu, há cerca de 3.450 anos, sempre soube que humilhar suas almas significava jejuar. E de fato, essa é uma prática ininterrupta na história do povo judeu, desde a época de Moisés até hoje. No dia da expiação, eles afligem suas almas, jejuando. E no Novo Testamento, em Atos 26:6, 27:9, este dia é chamado de jejum, que é a confirmação do Novo Testamento, de que Deus entendeu que afligir nossas almas é jejuar. É trazer nossas almas em sujeição. É não permitir que nossas almas dite a nós com a Deus. É nos submetermos a Deus. E apontei na última palavra que Deus é realista. Quando ele fala sobre a resposta que quer de nós, a mensagem de sua graça é presente de seu corpo. Não é algo voando alto e etérico. É algo realista e muito prático. E quando Deus diz que eu quero que você se humilhe, uma maneira não é a única maneira, mas uma maneira. É jejuar. Então lemos sobre o retorno dos exilados. Após o cativeiro babilônico, em Êxodo 8, Esdras recebeu a tarefa de receber. Era uma jornada de 4 meses naquele dia. E passava por um território onde havia bandidos, ladrões e inimigos de Israel. Esdras não apenas tinha mulheres e crianças com ele, mas também muitos dos vasos mais preciosos do templo para levar de volta. A pergunta era, como ele conseguiu uma passagem segura? E esta é a solução de Esdras. Lemos em Esdras 8, no versículo 21. Então proclamamos um jejum junto ao rei Ava, para nos humilharmos perante o rei, para pedirmos a Deus um caminho correto para nós e para os nossos pequeninos e para todos os nossos bens. Como eles os humilharam? Eles proclamaram o jejum. Vejam, foi um jejum público, que envolveu todo o povo de Deus. Então ele sai com essa declaração realmente interessante. Não tinha vergonha de pedir ao rei, em escolta de soldados e cavaleiros, para nos ajudar contra os inimigos no caminho, porque havíamos falado ao rei dizendo: a mão de nosso Deus está sobre todos aqueles que o buscam para o bem. Mas seu poder e sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Vejam, Esdras se colocou no seu lugar, por seu testemunho onde ele teve que orar. Ele realmente quis dizer o que disse? Ele disse ao rei, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos céus, ele nos protege. Então ele recebeu a tarefa de conduzir esses exilados de volta. E a situação, muito perigosa, disse, eu poderia ter ido ao rei e pedido uma escolta, soldados e cavaleiros. Mas como isso se encaixaria na afirmação de que nosso Deus protege as pessoas? Veja, isso frequentemente acontece conosco. Então temos que viver de acordo com o nosso testemunho. Então ele disse, eu não escolhi o caminho carnal, não escolhi o caminho do mundo, escolhi o caminho espiritual, para buscar a proteção de Deus, não de soldados e cavaleiros, mas jejuando e nos humilhando diante de Deus e invocando sua proteção. Você lê a história e resume no próximo versículo. Então jejuamos e suplicamos ao nosso Deus por isso. E ele respondeu à nossa oração.
E você leu o resto da história, eles passaram com segurança, sem percas, sem acidentes. Em muitas e muitas situações, nos deparamos com duas alternativas. Devemos seguir o caminho carnal ou devemos seguir o caminho espiritual. Agora posso testemunhar por testemunha própria, porque me tornei pai adotivo de uma família numerosa em uma situação muito difícil. E mudamos de país para condado e de lugar para lugar. Devo dizer que minha primeira esposa, Lídia, seguimos o exemplo de Esdra. Quando tínhamos uma viagem a fazer, jejuávamos e orávamos. E louvado seja Deus, nossa família sobreviveu intacta. E em meio a circunstâncias tremendamente perigosas e em meio à guerra e à fome, nós sobrevivemos. E eu quero testemunhar que no caminho de Deus funciona. É prático, não é algo teórico. Agora vamos considerar, por um bom tempo, pessoas sob bom julgamento de Deus. O julgamento de Deus fosse proclamado sobre a nação da Nova Zelândia e quiséssemos evitá-lo. Isso poderia facilmente acontecer? Não acredito que esteja longe. O que podemos fazer? Poderemos jejuar e nos humilharmos diante de Deus. Veja, havia um rei excepcionalmente perverso em Israel chamado Acabe. Não sei se você se lembra da história de Acabe, mas ele se casou com Jezabel e levou Israel à idolatria e a todo tipo de maldade. E em 1 Reis 21, Elias teve um confronto com Acabe. Ele pronunciou o julgamento de Deus sobre ele. E Deus lhe disse no versículo 22, farei a sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Todo homem e toda mulher em sua família será destruído. Esse é o julgamento de Deus. Então prossegue dizendo no versículo 25, mas ninguém houve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitou. Então ele era o rei mais perverso, e Deus havia pronunciado julgamento sobre ele por meio do profeta Elias. Mas Acabe temeu ao Senhor. No versículo 27, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco, jejuou e deitou-se de saco e andou de luto. E veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo, porque ele se humilhou diante de mim, não trarei a calamidade em seus dias, mas nos dias de seu filho. Agora um homem apontado como o rei mais perverso de Israel até aquele momento. O julgamento de Deus foi pronunciado sobre ele e sobre sua família. Mas quando ele se humilhou com o jejum, Deus disse que não traria o julgamento de seus dias. Se o jejum pode fazer isso por Acabe, o que poderia fazer por você e por mim, como os filhos de Deus? Você vê um potencial? Então, na história de Jonas, e em sua mensagem para Nínive, lemos como ele entrou na cidade. Uma cidade muito perversa, violenta e má. E proclamou que em 40 dias da cidade seria destruída. Essa foi uma mensagem de Deus. Como reagir aos hábitos de Nínive? Diz em Jonas 3. Então chegou a notícia ao rei de Nínive, e ele se levantou de seu trono, tirou seu manto, cobriu-se com um pano de saco. Ele fez com que toda a cidade jejuasse, até os animais jejuavam. E diz no final disso, então Deus viu as suas obras, que ele se converteu dos seus maus pecados, e Deus cedeu ao desastre que Deus falou que iria trazer sobre eles, mas não fez. Mas uma cidade que, notória, ouvir a mensagem de um profeta de uma vez, arrependeu-se com o jejum de luto, e Deus poupou a cidade inteira. E Nínive foi poupada do julgamento por mais de 100 anos desde aquela época. Então, se o jejum faria isso por Nínive, o que faria por essa nação? O que faria pelo povo de Deus se humilhasse?
clamasse a ele? Então, para evitar o desastre, se você ler o livro de Esther, lerá como Haman conseguiu trazer uma conspiração na qual toda a nação judaica no território do reino da Pérsia seria destruída. Suponho que todos os judeus na terra, naqueles dias, estavam naquele reino porque consistia em 127 províncias e até Etiópia. E saiu o decreto de que havia no palácio do rei uma judia, cuja nacionalidade não era conhecida, Esther. E seu primo Mordecai mandou uma mensagem para ela e disse: Não pense que você vai escapar mais do que os outros judeus no palácio do rei. Porque quem sabe se você está lá por um tempo como este? E Esther aceitou o desafio. E disse: Vá reunir todos os judeus que estão presentes em Susã e jejue por mim. Não coma nem beba por 3 dias, nem noite e dia. Minhas servas e eu também jejuaremos. E assim irei ao rei. O que é contra a lei? Se eu perecer, eu pereço. Você leu o resto da história. O novo édito foi emitido. Toda a situação foi totalmente revertida. E acabou um triunfo para o povo judeu e na preservação da nação de Israel, o que mudou a história. Qual foi o ponto de virada? Quando o povo de Deus jejuou. Veja, acho que seria quase impossível exagerar o potencial do jejum para mudar o recurso da história. Não é de admirar que Satanás tente manter essa chave longe das mãos do povo de Deus. Ele tem medo disso. Agora, existem muitos exemplos de jejum no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu só quero pegar 2 exemplos. Eles são os que chamam de jejum individual e jejum corporativo. No ministério de Paulo, em 2 Coríntios 6, ele dá uma lista das maneiras pelas quais ele se aprovou como ministro de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 e 5, mas em tudo nos recomendamos como ministro de Deus. E então ele ministra diversas maneiras pelas quais ele se reconheceu como ministro de Deus. E ele diz isto: em muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos e trabalhos, em vigílias, em jejuns. Então Paulo diz que uma das maneiras pelas quais provém que é o ministro de Cristo foi pelo jejum. E então, na mesma epístola, capítulo 11, versículo 23 e 27, ele dá uma lista com tanto semelhante. E ele diz: eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo? Eu sou mais? Então ele dá uma lista completa de maneiras pelas quais ele provou que é o ministro de Cristo. E no versículo 27, isso faz parte da lista. E em cansaço, em labuta, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então ele diz que jejuei muitas vezes. E observe que ele diz que fome e sede é uma coisa, jejum é outra. Fome e sede é quando você não pode comer porque não tem o que comer. Jejum é porque quando você poderia comer, mas você nega-se a si mesmo. Essa foi uma das maneiras pela qual Paulo provou a si mesmo como ministro de Cristo. Creio que os ministros de Cristo devem se mostrar assim hoje.
Falei sobre minha própria experiência, mas vou apenas mencionar isso. Afinal, de nada adianta se pregar se você não pratica. Quando fui salvo, eu era um cristão nominal. Desisti do cristianismo, virei as costas para a igreja. E eu estava procurando uma resposta para o meu problema em outros lugares. Mas quando fui salvo e batizado no Espírito, e eu nem sabia as palavras pelo que tinha acontecido comigo, tive que ler o Novo Testamento para saber o que havia realmente acontecido comigo. Uma coisa dentro de um mês. Deus simplesmente deixou claro para mim que ele queria que eu jejuasse toda quarta-feira. Eu não li o Diário de Wesley naqueles dias e não tinha ninguém para pregar sermões para mim. Eu não saberia aonde encontrar o jejum na Bíblia, mas eu tinha essa convicção interior de que deveria jejuar todas as quartas. E nos 4 anos e meios, durante o restante da Segunda Guerra Mundial, toda quarta-feira eu jejuava. E eu estava no deserto e um caminhão com 10 outros soldados. E fomos jogados juntos, quero dizer, quando você está em um deserto, só um lugar para a sombra. Você tem que estar lá, lógico, né? E eu vivi com aqueles soldados. Você sabe que nós estamos no Egito e os muçulmanos eles têm um dia que eles chamam de Umma, Yomna, quando eles não comem. Pelo menos eles não comem durante o dia, eles comem muito à noite. E mais do que pensavam, meus companheiros soldados chamavam uma quarta-feira de Ramadã, porque você não pode jejuar em segredo, quando está vivendo continuadamente com as pessoas o tempo todo. E nunca pode se afastar delas. Eu diria que nunca teria feito o progresso que fiz se Deus não tivesse me mostrado essa chave. Houve momentos que eu me lembro que nem no trabalho educacional eu disse a mim mesmo que nunca mais iria jejuar. Eu tinha muito o que fazer, então por algumas semanas eu não jejuei. Os resultados foram desastrosos, que decidi que nunca poderia estar ocupado demais para não jejuar. Estou falando de algo que eu vivi, entendeu? Eu acredito apaixonadamente no que estou lhe dizendo. Vamos falar sobre o jejum corporativo no Novo Testamento. Apenas 2 exemplos no livro de Atos. Atos 13, esse é um dos momentos mais significativos do livro de Atos. As pessoas chamam isso de nicho de um programa missionário. Na verdade, a palavra missionário é o Novo Testamento. A palavra no Testamento é apostólica. E este é o primeiro envio de apóstolos no registro do livro de Atos. E aconteceu na cidade de Antioquia, em Atos 13, 4, lemos isso. Ora, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que mais tarde se tornou Paulo. Então havia 5 homens que foram reconhecidos como os profetas e mestres. O próximo versículo diz: enquanto eles ministravam, o Senhor jejuava. Como eles ministravam o Senhor? Jejuando, afastando-se de todas as atividades e simplesmente estando na presença de Deus esperando que Ele fale. A Nova Versão Internacional diz que eles adoravam ao Senhor e jejuaram. Este é um dos passos mais cruciais da história da igreja. Como isso aconteceu? Eles se sentaram e pensaram: bem, temos um plano? Elaboraram um sistema? Não. Eles desocuparam todos os seus próprios esforços e esperaram que Deus falasse. E a maneira com que eles desocuparam foi se afastar da comida. Quem sabe por quanto tempo? Talvez um dia, talvez vários dias. Não sei se foi muito, mas eles tiraram uma folga de todas as outras ocupações e distrações para ouvir a Deus. E Deus falou. Diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: agora separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho reservado. Então eles ouviram a Deus com uma estratégia. Você sabe que um dos grandes problemas da igreja é que
Raramente a igreja obtém o rema de Deus. Raramente. Temos os nossos próprios planos, os nossos próprios programas, os nossos próprios sistemas, e a maior parte não foi iniciada por Deus. E Deus só está comprometido em terminar o que ele começa. Paulo diz em Filipenses 1, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a concluirá. Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. O que ele começa, ele terminará. Mas o que ele não começa, ele não tem compromisso de terminar. O importante é descobrir qual é o princípio de Deus. Qual é o plano de Deus? Como podemos ouvir Deus? E a igreja primitiva estabeleceu um padrão. Tiraram fogo de tudo, inclusive da alimentação. E disseram que temos que ouvir a Deus. E eles ouviram, e Deus disse, agora quero eles 2 homens, Barnabé e Saulo. Envie-os para fora. Eles nos enviaram imediatamente. Diz, então, tendo jejuado e orado, impuseram as mãos sobre eles, e então eles jejuaram novamente. Na primeira vez, eles jejuaram para descobrir a vontade de Deus. Na segunda vez, eles jejuaram para comprometer aqueles 2 homens a cumprir a vontade de Deus. Então, o próximo versículo diz, então eles, sendo enviados pelo Espírito Santo, e a palavra enviado, há uma bela palavra em grego que diz enviado, que significa acompanhado. O Espírito Santo não disse apenas vá, ele disse vá e estarei com você. E esse é o começo do ministério apostólico. Naquela época eles eram chamados de profetas e mestres. Mas nos próximos capítulos de Atos, capítulo 14, versículo 14 diz, quando os apóstolos Barnabé e Saulo, quando eles se tornaram apóstolos, quando eles foram enviados pela igreja, vejam, um apóstolo é enviado. Isso é extremamente importante, pois digo de uma maneira bíblica, pela qual podemos restituir o ministério apostólico. Quanto de nós podemos acreditar que profetas e mestres? Você pode acreditar que há profetas e mestres na igreja hoje? Eu certamente acredito que existem. Se profetas e mestres ficam em jejum buscando, isso abre um caminho bíblico para Deus enviar apóstolos. Quantos de vocês acreditam que podem haver apóstolos na igreja hoje? É uma coisa boa porque eles são colocados na igreja para aperfeiçoá-la? Se eles fossem retirados, a igreja nunca seria concluída? Então, um momento mais decisivo naquele período foi o envio daqueles apóstolos. O que ele trouxe? Diga-me uma palavra. Eu não ouvi você. Isso mesmo. Agora eles ganharam muitas pessoas para o Senhor das cidades que visitaram. Então tiveram que estabelecer igrejas. Em primeiro lugar, ela apenas tinha pontos de discípulos e então precisavam fazer igrejas. Qual foi o ponto de transição? De apenas um grupo de discípulos para uma igreja? Que pessoas que tivessem que ser nomeadas, diga-me, anciões. Isso mesmo é quando os discípulos se tornam uma igreja, quando eles se tornam presbíteros. E assim eles fizeram isso, lemos em Atos 14, 21. Tendo eles anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para ali, Icônio e Antioquia, cidades onde já haviam pregado, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os, permanecendo na fé e dizendo, por muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Assim, tendo eles designado presbíteros em cada igreja e orado com jejuns, eles os excominaram ao Senhor. Como eles designaram a presbíteros? Como eles entenderam o Senhor como quais seriam os anciões? Eles tiveram uma eleição? Sim, mas foi a eleição de Deus. Como eles encontraram os homens de Deus? Qual era a chave? Jejum, obrigado. Vejam as duas nomeações decisivas do trabalho da igreja são apóstolos e presbíteros. E na igreja primitiva, ambos os compromissos eram alcançados por meio de oração e jejum. Por que deveríamos esperar fazer isso de outra maneira nessa era? Podemos melhorar esses métodos? Deus nunca nos pediu melhorado, ele pediu para seguir. Veja, aqui está uma chave.
Estou colocando em suas mãos. O que você vai fazer com isso? O que os cristãos dessa nação vão fazer com essa chave? O que os cristãos da Austrália vão fazer com essa chave? O que os cristãos da Grã-Bretanha vão fazer com essa chave? África do Sul, outras nações que estão representadas aqui? Você acha que Deus mudou? Você acha que já reencontramos uma maneira melhor? Agora me deixa me apontar para as duas conclusões. A primeira está naquele versículo bem conhecido em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E eu chamo isso de esperança para uma nação. Esperança para uma nação. Quantos de vocês sabem o que 2 Crônicas diz? Alguns de vocês, louvado seja Deus. Eu poderia citá-lo de cor, mas não farei. Deus fala e diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As 7 etapas. 4 passos que o povo de Deus deve dar. 3 passos que Deus dará. Quais são os 4 passos que Deus dá? Qual o primeiro? Eu não ouvi você. Humilde. Porque o orgulho é uma barreira para as respostas das nossas orações. A próxima coisa é orar. Deus diz para nós começarmos a orar. Então ele diz: busque minha face. Não vamos apenas ter uma reunião de orações das 8 às 9h30. Vamos orar até você entrar na presença de Deus. Então diz que se afaste dos seus maus caminhos. Você diz: Deus, eu acho que não tenho nenhum jeito perverso, então eu digo: espere até você entrar em minha presença. Experimentamos isso em nossa igreja em Fort Lower há 5 anos atrás. Uma das esposas dos anciãos tinha uma palavra do Senhor para proclamar o jejum, sobre qual falarei daqui a pouco, o jejum de Joel. Não foi recebido com muito entusiasmo, mas eventualmente acho que os anciões dos quais eu era um ficaram meio envergonhados e admitir que deveríamos fazer algo sobre isso, e assim dissemos que teríamos um certo período, jejuaríamos e oraríamos, e nos encontraríamos todas as manhãs às 5 da manhã. Eu não estava lá, estávamos fora quando isso aconteceu. Eu entendo que na primeira manhã havia cerca de 13 pessoas, a compreensão era acima de 500 na época. No mês seguinte, eu acho que era mesmo 7, então estava acontecendo, você sabe, era tipo aquela reunião. Na manhã seguinte tinha cerca de 8, mas então meu irmão, que não era presbítero, recebeu um fardo do Senhor e passou 24 horas chorando. E as coisas mudaram. Quando Ruth e eu voltamos e disse: gostemos ou não, isso é de Deus. Melhor nos envolvermos, não queremos perder Deus. Não posso entrar em todos os detalhes, mas 6 semanas seguintes nos encontramos todas as manhãs às 5 horas e passávamos a maior parte do tempo de cara no chão. E os pecados que foram confessados caíram por terra. Era uma igreja boa e respeitável, mas havia adultério, fornicação e alcoolismo. Não saiu até que estivéssemos na presença de Deus. Não diga a Deus que não tem maneiras perversas ao qual me arrependerei. Isso provavelmente simplesmente diz: a que distância você está da sua face? À luz e seu semblante, as coisas parecem diferentes. O que Deus nos pede? 4 coisas. Humilhe-se, ore, busque sua face, afaste-se dos maus caminhos. Como nos humilhamos? Pelo quê? Você entendeu a mensagem? Agora você pode jejuar e ficar muito orgulhoso. Jesus disse para não jejuar dessa maneira. Essa não é a maneira de jejuar, é assim aos hipócritas de jejum. Mas ele não diz que não há uma razão para jejuar, ele diz que
Façam de uma maneira certa, não de uma maneira errada. Então Deus diz, fazem 3 coisas. Se vocês fizerem as 4, eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quantos de vocês queriam ver sua terra curada? Deus te mostrou o caminho. Existe um remédio bíblico? Eu acredito que existe. Vamos abrir uma passagem final em Joel, capítulo 2. Esta é a passagem que a irmã tinha em mente quando falou sobre o jejum de Joel. Joel 2,15. Toque a trombeta em Sião, consagram-nos o jejum, convocam uma assembléia sagrada e reúna o povo, santifica a congregação, reúna os anciões, reúna as crianças e os bebês. E, aliás, naqueles dias tinham crianças e bebês de peito, naquela reunião quase todas as manhãs. E as crianças ficaram decepcionadas com seus pais, não os acordaram para levar a oração. Quer dizer, um bom exemplo real disso. Vamos continuar. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu aposento. Que o sacerdote que ministra um Senhor se emanam se o pó tiro sobre o altar o povo, ó meu Senhor, e não tenham própria tua herança, para que as nações dominam sobre ele, porque eles deveriam dizer entre os povos onde está o Deus deles. Observe que se você conseguir as 3 categorias mencionadas, os sacerdotes, os ministros e os anciões, e aqui está a responsabilidade da liderança da igreja, é dar o exemplo, assumir a liderança. Você sabe quem são os líderes? São pessoas que vão na frente. Às vezes os ministros estão liderando por trás. Isso não é liderança. Jesus, no jardim do Getsemane, levou seus discípulos com ele. Então ele levou 3. Eles pararam, então disse que ele foi um pouco mais longe. Isso é liderança. É ir um pouco mais longe. Certa vez ouvi um pastor dizer: preciso correr para alcançar meu povo. Isso não é liderança. Aqui está a responsabilidade da liderança. Agora ouça a declaração final. Estamos no mesmo capítulo 28. E acontecerá que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Depois de quê? Depois de quê? Depois de que o povo de Deus satisfez suas condições. Agora eu sei que Pedro citou isso no dia de Pentecostes, e ele disse que aconteceria nos últimos dias. Mas isso não foi um cumprimento total, foi um cumprimento antecipado. Isso é muito significativo porque dessa passagem, Atos 2, Pedro cita o Senhor dizendo: derramei do meu espírito, um pouco de meu espírito, e aquilo começou no dia de Pentecostes. Agora essa mensagem de Deus diz: derramei meu espírito, não um pouco do meu espírito, mas liberei meu espírito na terra sobre toda a carne. Irmãos e irmãs, não vimos isso? Não vimos uma aspersão há cerca de 1 bilhão de anos que nunca foram tocados pelo Espírito de Deus? Como vamos alcançá-los? O que liberará o Espírito? Eu lhe digo, se você já lidou com isso, é uma fortaleza inestimável. Você tem que enfrentá-lo com os meios espirituais. Qual o programa de Deus? Chame o rápido, santifica-se a Assembleia. Que os anciões, os sacerdotes e os ministros deem um exemplo. E Deus diz no tempo: quando você cumprir as minhas condições, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Acredito que essa seja a solução e não acredito que existe outra. Acredito que Deus nos mostrou o caminho nas Escrituras.